Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Bora Pra Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, quase tudo que você precisa saber sobre computação em nuvem, sobre cloud, sobre várias plataformas de cloud. E hoje a gente vai falar sobre os principais desafios da adoção de cloud nas empresas. Beleza, Sandro? É isso aí, beleza, Leandro? Sejam muito bem-vindos. E tu falou agora uma coisa que a gente vê bastante, né? Muitos desafios. Tem até empresas que acreditam que não é um bom negócio migrar para cloud. Obviamente eu não estou dizendo que sempre é um bom negócio, mas... Quase sempre. Talvez quase sempre. Mas muitas vezes a gente percebe que é um bom negócio no caso daquela empresa e ainda assim a empresa não acredita que seja um bom negócio. E por que isso, né? Justamente o que a gente vai conversar aqui hoje. Cara, eu queria começar com uma pergunta, assim, que eu acredito que a maioria das pessoas, das empresas, dos profissionais querem saber, principalmente no início de usar alguma tecnologia, a gente está falando de cloud aqui, qual o primeiro passo que uma empresa precisa dar em rumo à cloud? Primeiro passo que a empresa tem que dar. Cara, a primeira coisa é a empresa precisa se conscientizar primeiro do que é cloud, né? Então, entender o que é cloud antes de pensar em plataformas de cloud, a empresa precisa entender o que realmente é a computação em nuvem e quais os benefícios que as plataformas de cloud vão trazer para ela. Então, entender o conceito, o verdadeiro conceito de cloud, entender que cloud não é máquina virtual, cloud não é utilizar ambientes fora do seu data center, cloud não é armazenamento de arquivos. Então, entender realmente quais os benefícios que a computação em nuvem pode trazer e pegar esses benefícios e entender por qual motivo essa empresa precisa ir para a cloud. Né? Qual o problema que ela tem hoje que a computação em nuvem pode ajudar ela, seja em termos de desempenho, segurança, disponibilidade do seu ambiente de tecnologia, de custos. Né? Então, tem vários motivos aí que uma empresa pode migrar para a cloud. Mas a primeira coisa que eu vejo que muitas empresas não vão para a cloud é porque a empresa não sabe realmente o que é computação em nuvem, não sabe como funciona. Muitos profissionais ali dentro daquela empresa às vezes acham que já sabem o que é. Não, já sei, já ouvi falar isso, já ouvi falar aquilo, mas não sabem realmente como funciona a computação em nuvem. Então, entender como funciona a computação em nuvem antes de plataformas, né? Tem várias plataformas de cloud, mas antes disso entender o conceito de cloud em si é muito importante. Até porque quando entende o conceito e entende o que é possível fazer, tu começa a perceber problemas que muitas vezes tem no teu ambiente de TI que podem ser resolvidos com essa tecnologia, né? E aproveitando que tu tocou nesse assunto, na tua visão, quais são os principais problemas, os principais motivos pelos quais uma empresa busca cloud, tem o interesse de adotar a cloud? Beleza. Hoje o que a gente mais recebe aqui nas nossas consultorias, as consultorias que a gente faz, os vários problemas que as empresas têm, é a questão de desempenho. Então, o ambiente deles não tem um bom desempenho. Quando eu falo de desempenho, é indisponibilidade. Eu estou num provedor de XYZ que cai com frequência, ou o meu ambiente fica lento, o cara não consegue escalar. Então, esse hoje é um dos principais motivos que a gente recebe as nossas consultorias. Um outro motivo que aparece bastante também é a questão de custos. Né? Então, às vezes, a empresa já utiliza um ambiente, um data center remoto, e aí com máquinas virtuais, VPS e tal, só que isso acaba ficando muito caro comparado à computação em nuvem. Então, nesse momento, a empresa às vezes já entendeu como funciona a cloud e sabe, cara, isso aqui pode reduzir o meu custo. E aí, a gente atua em migrar esse ambiente que está em VPS, que está em máquinas virtuais, ou até mesmo em data center local. A gente atua em migrar esse ambiente para a nuvem, focando em redução de custos, é claro, sempre pensando também em disponibilidade e tal, que isso é uma consequência que vem junto com um cenário bem montado de cloud. E aí tem outros, que é, por exemplo, segurança. Acontece da empresa ter já um ambiente onde ele não é um ambiente seguro, né? Aí com as questões de LGPD e tal, isso hoje está muito em alta, então as empresas precisam manter informações do longo prazo,
informações mais seguras. E aí a gente utiliza várias ferramentas de cloud focando em segurança desses ambientes. Então esses aí são os principais motivos. Um outro motivo também é escalabilidade. Então hoje a gente vê empresas crescendo muito rápido, né? Então, vamos pensar numa empresa de software. Você tem um software, você lança esse software no mercado como se fosse um SaaS. Esse software, no momento que você começa a vender, ele vai ter cada vez mais usuários. E, conforme esses usuários vão aumentando, você precisa aumentar o seu ambiente de tecnologia. Né? Em computação em nuvem, isso é muito fácil de fazer essa escala, né? Escalar esse ambiente é mais fácil. Então, hoje, muitas empresas, antes de realmente colocar a sua aplicação em produção, já pensam, antes de botar em produção, vou colocar isso aqui em cloud, pensando numa escala, porque a gente sabe que acaba sendo mais barato, né? Tu colocar em cloud pensando numa escala, porque tu vai pagar conforme tu utiliza, então tu escala conforme tu utiliza, e aí tu vai pagar conforme a tua escala. Então sai um ambiente mais barato. Então esses são as principais demandas que a gente tem com as nossas consultorias aqui. Uma outra demanda também que acontece bastante são startups, né? Então, o cara teve uma ideia, criou uma startup, está desenvolvendo um software, já pensa em desenvolver esse software usando o ambiente de cloud, por questões de futuras, fica muito mais simples, né? Se você já desenvolver conhecendo o cloud, desenvolver pensando nos serviços de cloud, vai ficar muito mais simples o seu desenvolvimento, vai ficar muito mais simples de você botar em produção, muito mais simples de fazer escala. Então, lá na frente, às vezes, acontece também de startups, o cara tem uma ideia e já quer começar isso aí do jeito certo. Legal, interessante que tu falou de escala, né? E tem uma coisa muito importante que eu vejo que é não só escalar, mas escalar mantendo a disponibilidade. Né? São duas coisas que precisam andar juntos. Porque é muito fácil escalar, eu vou lá, coloco um servidor maior, coloco mais recurso, mas e aí? E a disponibilidade, como fica isso? Você está colocando em quantos servidores? 1, 2, 3, isso tem redundância ou não? Então, juntar essas duas coisas, né? Escala com disponibilidade, eu percebo que é uma coisa bem importante. Escalar um ambiente sem paradas, né? Então, hoje, quem utiliza um VPS sabe que precisa escalar, ele vai ter que fazer uma solicitação para o provedor, para aumentar a memória, aumentar o processamento, aumentar disco, seja o que for, ou até contratar um novo VPS, isso demanda muito tempo e tal. Então, com o cloud não, essa escala ela acontece na hora, conforme a necessidade, vai lá, escala, diminui, sem parada na aplicação, sem sentir nenhum problema. Então, é o tipo de demanda que a gente recebe bastante também. E uma outra é que conforme a pandemia, né? Com a pandemia, as empresas resolveram muitas ficarem no home office e isso tem sido um desafio cada vez maior para as empresas que não estavam acostumadas com isso. Então, elas precisam hoje disponibilizar suas aplicações para os seus colaboradores para ele trabalhar de qualquer lugar. E mantendo isso aí dentro da empresa já não vale mais a pena, porque tu está trabalhando todo no home office. Por que eu vou ter o meu escritório, vai ter o meu data center, alguém cuidando daquilo ali, se eu posso ter tudo em cloud, eu não preciso talvez nem ter mais aquele local físico ali. Então também a gente tem essas demandas de empresas que foram para o home office e não querem ter mais nada local, e querem que seus colaboradores continuem trabalhando da mesma forma. Então esse tipo de demanda acontece. Legal. Aí aproveitando que tu falou de empresas, eu queria entender assim, na tua visão, o que tu percebe mais, qual o perfil de empresa? Porque muita gente acha, migrar para cloud é só para empresa de software, ou é só para e-commerce. Que tipo de empresa pode ser beneficiada com isso, com essa adoção? Cara, a gente atende tudo que é tipo de empresas, né? Desde supermercados, supermercado, cloud, sim, supermercado, você pode migrar para cloud, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, e-commerce, como tu falou, que esses aí são os que hoje não tem como ficar sem estar em cloud, né? Empresas de desenvolvimento de software que desenvolvem diferentes aplicações para os seus clientes também são empresas que não tem mais como não estar em cloud. Então, essas empresas hoje elas não têm muitas opções, quer dizer, elas têm opções, mas não faz sentido mais esse tipo de empresa não estar usando cloud. Mas hoje qualquer empresa pode se beneficiar de cloud. Não necessariamente o cara precisa migrar tudo para a nuvem. Vou migrar tudo para a nuvem. Não. Às vezes você pode migrar uma aplicação sua de contabilidade, pode migrar um ERP. Então, não necessariamente você vai migrar todo o seu ambiente, por exemplo, do provedor de cloud. Mas você pode migrar um ponto.
ou imigrando aos poucos também é o mais comum de acontecer. Né? Então, vai depender muito da necessidade, mas hoje qualquer empresa pode ter alguma solução usando computação em nuvem, usando o cloud, porque hoje os provedores de cloud têm centenas de serviços. Então, aqueles serviços se encaixam para qualquer empresa. Serviços de BI, serviços de IoT, para desenvolvedores, cara, centenas de serviços aí que podem ser utilizados ou consumidos por qualquer tipo de empresa. Até serviços mais simples como armazenamento, né? Que boa parte das pessoas acha que cloud é só armazenamento, mas armazenamento é um ótimo recurso. Tem vários serviços relacionados a armazenamento que pode proporcionar um bom retorno. Né? Tu quer ver uma solução que toda empresa precisa? Backup. Backup é uma coisa que tu pode implementar para qualquer empresa usando cloud. Então, qualquer empresa pode ter o seu ambiente de backup em nuvem. E aí tu não precisa mais se preocupar com backup local. Vai ter um backup fora da empresa, muito mais seguro, um preço muito mais baixo. Então, o backup é uma solução que pode implementar. Mas eu percebo que muitas empresas têm uma experiência negativa usando cloud. É comum acontecer isso, é comum a gente ver também nas nossas redes, né, ou pessoas que chegam na gente fazendo perguntas. E aí o que acontece? Com isso, muitas vezes, o profissional ou até o dono da empresa cria uma certa resistência, né? Por que tu acha que algumas empresas têm essa experiência negativa com o cloud? Isso aí acontece basicamente por 3 motivos. Né? O primeiro motivo é ouvir falar. Eu ouvi falar, o fulano me contou que não funcionou para ele. O ciclano me contou. Tu ouve falar, mas não sabe realmente o que aconteceu. E esse ouvir falar pode ser consequência dos outros 2 problemas que a gente tem aí. Um deles é usar falsos provedores de cloud. Então, muita gente, hoje tem muita empresa aí no Brasil e no mundo inteiro vendendo cloud, né? Que não são servidores, que não são ambientes de cloud de verdade, são máquinas virtuais, e eles chamam de cloud. Por que eles chamam de cloud? Porque é um nome que hoje está em alta no mercado, todo mundo ouve falar e acaba vendendo mais fácil, né? Então, um provedor, um data center qualquer que tem uma máquina virtual, o cara vai dizer, vou vender minha cloud gerenciada. Isso não é cloud, né? Não é cloud nem aqui, nem na China, né? Então, isso não é cloud. Isso aí é simplesmente uma máquina virtual. Só que, às vezes, pela falta de conhecimento das empresas, acabam caindo nesses falsos provedores de cloud. No conto da carochinha. Acabam caindo nesse papo aí. E aí o cara fala, não, eu estou usando a cloud do Joãozinho lá. E aí vai ver a cloud do Joãozinho é ruim. Porque, não, cloud não funciona, a do Joãozinho é ruim. Cara, aquilo lá não é cloud, né? Pode ser um servidor que o cara tem no banheiro da casa dele, que ele te bota uma máquina virtual e chama de cloud. Então, primeiro aí é a falta de conhecimento do que realmente é cloud. Então, isso é um motivo, e esses provedores vêm sujando, né, cada vez mais o nosso mercado, vêm estragando o nosso mercado. Então, por isso que a gente está sempre fazendo esses conteúdos para conscientizar as pessoas, as empresas, do que realmente é cloud, o que é cloud de verdade. Então, esse é um dos motivos. E o outro motivo, cara, por incrível que pareça, é quando a galera utiliza da forma errada. Como assim, Leandro? Às vezes o cara vai lá e assiste um vídeo no YouTube, só olhar no nosso canal aqui, deve ter mais de 1000 vídeos hoje aqui no nosso canal, falando de cloud, falando de AWS, de diversos provedores de cloud. E o cara às vezes vai ali, assiste um vídeo, acha que entendeu, já sei como é que é, e vai lá e faz. Pega aquele vídeo ali e enfia num outro cenário que não tem nada a ver, e vai lá e faz, e acaba dando errado. Não funciona, no meu cenário não funciona, no meu ambiente não funciona. Ou vem uma cobrança muito alta. Daí vem aquela história que cloud é caro e tal. Por quê? Porque o cara não se aprofundou, não se especializou, não contratou um especialista em cloud para fazer aquela migração, fazer aquela implementação. Então, esse é um problema também. As pessoas acham que é uma coisa simples, fácil de ser feita, contrata qualquer um para fazer, não pega uma empresa especializada de consultoria para fazer esse processo de implementação, e aí acaba tendo problemas de custo, como tu falou, indisponibilidade, lentidão, não funciona. E o cara fala, já estou na AWS, mas não funciona. Não funciona porque foi feito de jeito errado. E aí, aproveitando, falando de custo, né? Além desse motivo, por que tu imagina que muitas empresas,
vamos só esclarecer que quando a gente fala de empresa, a gente está falando de empresa, mas cada empresa é feita de pessoas, né? E quando a gente está falando de empresa e falando da área de TI, a gente está falando o quê? Do profissional de TI que está lá dentro da empresa, que constitui aquela empresa, constitui aquele setor de tecnologia, né? E o que tu percebe que, conectando com isso, que muita gente fala, código é caro e tal, por que tu acha que isso acontece? Então, o motivo é esse que eu falei anteriormente, né? Que é, por que as pessoas acham que cloud é caro? Porque o cara não sabe como é cobrado realmente a conta. Então, ele não sabe o que está fazendo, ele vai lá e faz uma coisa do jeito dele, do jeito que ele acha que está certo, não entende e aí vem uma cobrança gigantesca. Primeiro ponto de erro numa migração para cloud é pegar o ambiente que você tem local e comparar ele com o ambiente cloud e construir a mesma coisa que você tem local no ambiente cloud. Esse aí é o primeiro ponto de erro. Isso aí não vai dar certo, o custo vai vir lá em cima e você não vai ter disponibilidade, não vai ter segurança, não vai ter nada do que a conta sem nome realmente traz. Então, um dos maiores erros é querer pegar o ambiente que você tem local ou no VPS e migrar isso para a nuvem, copiar isso para a nuvem. Vou pegar minha máquina virtual e vou levar para dentro da AWS. Isso não funciona, isso vai vir caro. Então, um dos principais motivos é usar do jeito errado, né? Porque o cara não sabe o que está fazendo ou acha que aquilo deu certo e copia aquilo para a cloud e aí o preço vem lá em cima. Então, esse é um dos motivos campeões assim, de erro, de problemas de custos com migração. E não só de custo, né? É incrível a quantidade de pessoas que vai lá e, eu quero migrar esse software para cloud. Aí vai lá, pergunta para o desenvolvedor ou para a empresa que desenvolveu, qual é o que eu preciso ter numa máquina em cloud para colocar esse sistema para rodar. E o cara fala, tem que ter tal processador, tanto de memória, tais recursos. O cara vai lá, pega aquele exata descrição que o desenvolvedor falou, uma que o desenvolvedor já colocou lá para cima, que é para não dar problema para ele, né? Cara, vou tocar uma super máquina ali que se der problema, né, para evitar. E aí o cara vai lá e pega aquilo, cria uma única máquina virtual, uma única instância em cloud e coloca aquele sistema para rodar numa máquina dessas. O que acontece? Isso aí vai usar muito menos recursos do que é necessário e vai vir um custo lá em cima. E por incrível que pareça, às vezes a gente vê empresas de consultoria de cloud, empresas grandes, que fazem isso. Porque não é só o fato de você migrar para a nuvem. Depois disso, você ainda tem que fazer um acompanhamento daquele ambiente, fazer uma otimização e aí entrar com várias estratégias de redução de custos. Então não é o simples fato de estar rodando em nuvem. É o fato de você colocar em nuvem, monitorar, otimizar aquele ambiente, um ambiente que realmente precisa, e aí usar estratégias de redução de custos. Às vezes a gente pega nas nossas consultorias empresas com faturamento de 40, 50, 60 mil reais, a gente faz ali uma consultoria para redução de custos, consegue reduzir. Faturamento, quer dizer o mínimo? De 60 mil reais de custo, né, com um ambiente de cloud mês, a gente olha um ambiente desse aí e consegue reduzir 40% desse custo. Então, imagina, o cara tem aí 40 mil reais, se reduzir 40% vai pagar, tem 60 mil reais, reduzir 40% vai pagar 40 mil mais ou menos. Então, tu reduz aí, uma redução significativa, principalmente no final do ano. Isso aí, como que mais que essa que vocês fazem para reduzir esses custos? É monitorar, otimizar e estratégias para essas reduções de custos. Né? Existem várias estratégias dentro do ambiente cloud, e aí a gente pega um especialista em redução de custos da nossa equipe de consultoria para o cara focar em reduzir os custos desse cliente. E também uma coisa importante é usar o serviço certo, né? Usar o serviço certo para a necessidade certa. E aí tu usa aquele serviço que é o mais correto para determinado problema, determinada demanda, e esse serviço, obviamente, ele vai ter um custo melhor para aquela situação. Isso faz parte da otimização, né? Quando tu entende o cenário, vê o que está acontecendo, acompanha e fala, esse serviço aqui tu pode substituir, essa máquina virtual tu pode substituir por esse serviço, que vai te reduzir tanto, esse aqui tu pode substituir por esse, então tu vai substituindo, trocando as coisas, otimizando, reduzindo, excluindo o que não é necessário, e aí depois algumas outras estratégias ainda e acaba reduzindo, fazendo essa redução
40%, 50%, dependendo do cenário. Legal, tá, mas beleza. Então, o que uma empresa precisa entender antes de querer migrar para a cloud? Eu sei que a gente já falou um pouco disso lá no início, mas o que uma empresa precisa entender? Assim, pô, cara, eu tenho um software aqui e eu quero migrar para a cloud, seja lá qual. Às vezes o cara acha, pô, tá na moda, vou migrar. O que é importante avaliar? Essa é a pergunta. O que é importante avaliar para ver se vale a pena adotar cloud ou migrar um determinado software para cloud? Peraí. Greg, a câmera tá gravando ainda? Tá. Tá? Sim. Ah? 21? Ah, não, tá com 21. Tá, beleza. Então, deixa quieto. Aqui também tá gravando? Consegue ver daí? Sim. Tá, beleza. Fechou. Então, o que uma empresa precisa... Vou esquecer do outro. O que uma empresa precisa avaliar? Para saber se vale a pena migrar, se vale a pena, é isso, né? O que uma empresa precisa avaliar se vale a pena migrar? Para ver se vale a pena migrar aquele Contratar um software para cloud. Não, tudo bem, fala, mas contratar especialista. O que uma empresa precisa avaliar, eu esqueci, para saber se um determinado software, se vale a pena migrar um determinado software para cloud? O que ela precisa avaliar para saber se vale a pena saber se aquele software está com algum problema, o que precisa resolver. Bom, o que uma empresa precisa avaliar para saber se vale a pena migrar determinado software para cloud? Primeiro, ela tem que ver qual o problema que ela tem, né? O problema que ela tem com aquele ambiente, ou qual problema pode ser gerado caso aquele software pare, para saber o quanto isso ainda vale a pena para migrar para o nuvem. Vou te dar um exemplo. Aí eu tenho lá o RP da minha empresa que gerencia todos os meus funcionários, todo mundo trabalha aqui no RP. Se esse meu RP para, qual é a consequência disso? Pô, se parar, vai parar toda a minha equipe de trabalhar vai parar lá meus 50 funcionários de trabalhar. Isso é um problema. Vai parar minhas 6 lojas de vender. Isso é um problema. Legal. Por quanto tempo, quanto custa para mim, né? Qual vai ser meu prejuízo, por exemplo, se eu ficar uma hora parado? Se eu ficar parado uma hora, meu prejuízo vai ser 50 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, depende de cada cenário. Então, legal. Eu já sei qual vai ser meu prejuízo por hora parado. Agora, com o cenário que eu tenho hoje, se isso aqui parar, quanto tempo eu levo para restabelecer? Aí você tem que ver. Então, esse é um ponto para medir, para ver se realmente vale a pena. Pô, então isso aqui é um problema para mim, se eu ficar parado, eu vou ter um prejuízo de, sei lá, 100 mil reais se eu ficar um dia parado, se eu ficar 2 dias, 200 mil reais, então é um problema. Eu preciso resolver, isso não pode acontecer. Vamos pensar aí no cloud como deixar esse código de disponibilidade para não ter esse tipo de parada. Então, é entender qual o problema pode impactar se aquela sua aplicação, se aquele seu ambiente parar. Esse aí, para mim, é o principal ponto que a empresa tem que entender se, pô, realmente, eu preciso migrar isso para a cloud. Depois que você avaliou e falou, não, essa aplicação, esse software precisa estar funcionando 100% do tempo ou 99,999% de disponibilidade, eu preciso dessa disponibilidade. Então, esse aí é um momento de migrar para a cloud, já está passando do momento. Depois disso, ver se a sua equipe, a equipe da sua empresa, ou a empresa que atende você, tem a capacidade de fazer isso, né, de fazer essa avaliação, de fazer essa migração. Caso não, contratar uma empresa de consultoria para acompanhar você nesse processo de migração. Porque ele pode ser muito traumático se for feito de jeito errado. Como a gente falou, uma hora parado tem um prejuízo. Se tiver algum erro nesse processo de migração, você pode ficar parado por mais tempo. Então, isso tem que ser bem feito para você não correr esse tipo de risco. Leandro, mas a minha aplicação, ela não é um problema se ela parar, eu não vou ter nenhum prejuízo e tal. Legal. Então, por que migrar para a cloud? Aí vem por que você vai migrar? Eu quero migrar porque eu quero usar esse espaço da minha sala, eu quero usar essa sala onde estão os meus servidores. Legal, já é um motivo.
tem um custo. Eu tenho um custo para manter servidor, manter data center, ar-condicionado, custo de manutenção e tal. Às vezes você quer reduzir esse custo. Então, é um problema que você tem aquele custo. E aí você vai avaliar, legal, quanto isso aqui me custaria para ser implementado no cloud. Você vai avaliar uma coisa pela outra, além de custo, o benefício que você vai ganhar, pô, vai ficar o mesmo preço? Vai, mas eu vou ganhar um espaço na minha sala, ou eu vou ter mais disponibilidade, então tem que bater aí a relação de custo-benefício, né? E uma outra vantagem, às vezes, eu preciso renovar todo o meu parque de servidores, né? Eu preciso renovar toda a minha frota de servidores, quanto isso aí vai me custar? Vou ter que desembolsar agora 300 mil reais, 500 mil reais. Talvez se você colocar isso em cloud, você não precise desembolsar esse dinheiro agora, você vai pagando isso aí conforme a sua demanda e acaba saindo mais barato no final do período. Então, você não precisa tirar o dinheiro de caixa agora. Então esse tipo de coisa que tem que ser avaliado. Tem uma outra coisa que às vezes o pessoal não percebe, que é um custo oculto, né? Que é, às vezes o sistema está lento, o desempenho da equipe poderia ser melhor, e isso aí vai acumulando perdas de tempo, né? Perdas de tempo da equipe. Pô, o cara leva 10 minutos para fazer um trabalho que, se o sistema ajudasse, ele levaria 5 minutos. Então, pô, vai somando 5 minutos aqui, 5 minutos ali, de uma pessoa, de outra. Quanto que isso impacta, né, na produtividade do time? Então, isso também é um ponto que eu percebo que é importante, né? Um outro problema oculto que tem aí é a sua imagem perante os seus clientes. Né? Não sei quem já foi em alguma empresa que você chega lá e fala, tá sem sistema, o sistema tá lento, tá demorando aqui porque o sistema tá lento. Você, como cliente, não gosta disso. Então, às vezes você vai, por exemplo, Detran. Detran é um clássico, né? Chega no Detran, o sistema tá fora da... Não vou nem falar de qual estado, mas eu acho que deve acontecer com vários. Chega lá, o sistema tá fora do ar. Putz, você fica puto, saco, tem que voltar para casa e vir até aqui. Então, isso aí impacta diretamente na imagem da sua empresa. Se você chega lá, que nem agora esse sistema, a gente foi viajar, né? Parou todo o sistema era o sistema de check-in. Parou o sistema de check-in lá e, putz, os caras já ficam indignados. Pô, que saco, parou o sistema aqui, para todo o aeroporto, ninguém faz nada. Então, isso aí, para o seu cliente, para a imagem da sua empresa, não é bom. Então, às vezes, você fala, não vou migrar, não vou investir nisso aí agora, mas você está perdendo clientes ou ficando com uma imagem ruim perante os seus clientes por ter um sistema ruim, um e-commerce que trava e não vende direito. Então, tem várias situações que tem que ser avaliadas. E é incrível, é como uma pessoa que, insatisfeita, fala para mais um monte, né? Aconteceu isso esses dias, né? Com a gente aqui, lembra que eu fui num bar aqui com a minha esposa, aí chegou lá, não tem nada a ver com o sistema, mas tem a ver com essa coisa de tu indicar ou não indicar, né? Fui num bar, pô, gostei do atendimento, tinha um chopp em dobro, e aí eu falei pro Leandro, olha, pô, foi em tal bar e tal, muito legal, vamos marcar de ir, vamos. Aí, beleza, 2 finais de semana depois eu fui no mesmo bar, cheguei lá, tinha acabado a promoção do chopp em dobro, não tinha o chopp que eu gostava, não tinha um outro prato lá que eu tinha gostado também, pô, não tem nada, né? Tem fósforo, vai dar fogo nesse negócio, né? E aí já falei pro ele, cara, pô, fui lá, não tinha nada, não tinha, tu tá com vontade de ir agora? Não, vou deixar tu ir de novo pra ver se é bom. Fazer melhor de 13. Show de bola. Cara, acho que é isso, tem alguma coisa mais que tu queira colocar? Não é isso, é só para as empresas pararem de ter medo, né? Ter medo de migrar para cloud, procurar empresas que realmente são especializadas no assunto, que sabem o que está falando, que entender que o processo de adoção da computação em nuvem não é um processo de tirar os seus dados de dentro da sua empresa simplesmente, e sim um processo de mudança em vários setores. Isso aí vai impactar no desempenho, vai impactar no financeiro, vai impactar em vários setores da sua empresa. Então, pode ajudar em vários desses setores aí. Então, na hora de você pensar em se leva ou não um ambiente para a nuvem, uma aplicação para a nuvem, não é só tecnologia, não é só TI, e sim em todo o ecossistema da sua empresa, desde a ponta lá do seu cliente, até os seus colaboradores, até financeiro, tudo que